Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É Thiago Guiar aqui, Mobile Developer, e dando sequência aqui à nossa terceira parte do nosso projeto. Se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2, é importante que você veja para que você entenda, o que a gente está criando aqui. Então agora a gente vai fazer o usuário selecionar uma data específica para a gente conseguir realmente deixar o app um pouco mais dinâmico, ou seja, não deixar as datas fixas. Então, para fazer isso, a gente vai ter que criar um componente que vai servir como input de dados para o usuário. Esse componente que a gente vai utilizar é um componente chamado de DatePicker. O próprio nome já diz, é o seletor, o picker, o seletor de datas. E aqui esse DatePicker a gente vai passar algumas propriedades para ele. Tem várias formas de a gente inicializar ele, tá? A gente vai usar uma que a gente vai conseguir descrever para ele, aonde ele vai armazenar essa data que o usuário selecionar, qual que é uma forma de a gente inicializar, ou seja, quais são o range de datas que é disponível, os valores disponíveis para essa data, ou seja, eu vou selecionar só dia, só hora ou só data e hora também, e o texto para o usuário pré-visualizar, que é este daqui, o segundo aqui. Então, o selection é uma propriedade onde a gente vai armazenar, uma variável onde a gente vai armazenar o que o usuário fez de input de dados. Então, eu vou declarar aqui um counter.selectedDate. Então, eu vou criar essa variável lá na classe counter. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada de selectedDate, que vai ser do tipo date. Então, ele vai começar com a data de hoje, a data atual, tá? E depois eu vou ter que usar um sinal de dólar para eu dizer que realmente ele vai injetar esse valor lá dentro, tá? É assim que o SwiftUI trabalha. Esse fundamento a gente chama de bind, e no nosso curso lá de iOS eu explico em detalhes como o bind funciona, mas por enquanto vamos adicionar para deixar ele funcional, tá? Depois o in é o range de datas que ele vai inicializar. Então eu vou usar o date e 3 pontos para dizer que vai funcionar a data atual para frente, tá? Então eu posso selecionar qualquer range de datas para o futuro, desde que a data inicial seja hoje. O display de components são os components que a gente quer visualizar, que nem a gente usou aqui. Então é uma lista, a gente vai usar o item do enum, que seria o day, que seria o hour, and minute, e a gente também vai utilizar o date, que seria a data, para selecionar. E a label, que é o bloco de código interno, que é a label que vai aparecer para o usuário, no caso seria um texto. Vou pôr um text chamado de selecione a data, dois pontos. Vamos dar o resume para ver se o componente de data já aparece aqui para a gente. Apareceu ali já o componente de data. Então, esse componente de data, ele já vem pré-configurado, então a gente já pode clicar e interagir com ele e automaticamente dentro dessa variável aqui, selectDate, ele vai injetar os valores que eu especificar aqui, somente selecionando esse componente aqui na data que eu quiser, tá? Então ele vai armazenar nessa variável aqui o valor da data que eu quero. E aí, armazenando esse valor da data, eu posso fazer agora a diminuição dos valores dinamicamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um components que nem a gente criou aqui, tá? Da mesma forma que a gente criou aqui em cima, só que ao invés de eu passar a data de hoje, eu vou passar a data do evento, que seria o selected date. E depois eu vou guardar esses valores aqui, vou chamar ele aqui de, por exemplo, selected components, tá? E eu vou buscar cada elemento desse componente aqui. Então, eu vou usar um self aqui e poderia buscar os elementos desse componente aqui um por um. Então, por exemplo, vou pegar o ano e guardar nessa variável do evento, o mês para deixar ele de forma dinâmica, o dia, a hora, o minuto e o segundo, para ele conseguir fazer a conta de forma dinâmica. E aí a gente vai mandar rodar novamente para ver se ele muda o valor da hora que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, aqui ele já começou decrementando porque a data atual, realmente é o valor de hoje. Então, ele tem que fazer uma condição também para evitar ficar com valores negativos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma condição aqui, ó, só vai decrementar se o tempo que passou, ponto segundo,
for maior ou igual a 0. Se for menor, aí ele nem faz. E aqui eu vou descompactar, porque eu sei que ele vai conseguir fazer essa conversão aqui. Ó, então ele não começa mais negativo. Então beleza, vamos ver quantos dias tem. Vamos colocar aqui, ó, um dia. Ó, 23 horas, 59 minutos e 42 segundos. Vamos ver quantos dias falta para o feriado de 7 de setembro. Faltam 20 dias e 23 horas neste exato momento. Vamos colocar, por exemplo, Halloween. Halloween à meia-noite. Vamos colocar aqui às 12 horas. Opa, fiz errado. É às 12 horas. 12 horas do Halloween. Beleza? Então, 75 dias para o Halloween. Eu sei esse app bem simples, tá? A gente pode customizar o layout. A gente poderia, por exemplo, aqui usar um padding. O padding vai diminuir um pouquinho o tamanho dele. A gente poderia customizar várias coisas do nosso layout. Vamos colocar, por exemplo, uma cor de fundo, por exemplo, só no dia. A gente poderia pôr um background color.blue para deixar ele azul e dar um padding também para ele deixar um pouquinho maior. A ordem importa, então primeiro eu vou dar um pad, depois eu ponho um background azul. E assim a gente vai customizando o nosso projeto e desenhando ele, tá? Então esse é o primeiro fundamento que você precisa ter quando você começar a criar os seus primeiros apps dentro do iOS. A primeira coisa que você precisa lembrar é que você precisa do macOS, do Xcode, dos conhecimentos de Swift, que tem um curso gratuito aqui do Swift, e entender como criar projetos usando Swift UI. Aqui a gente fez um projeto bem simples, né? É um projeto até que interativo, você consegue fazer um input de dados e ter o retorno de volta. Um projeto eventualmente funcional, você pode usar para escolher uma data de um evento e começar a visualizar quantos dias faltam antecipadamente para o seu evento. E você aprendeu a usar o State Object, usar classes, structures, usar as views, criar componentes de VStack, HStack, Date Picker, Text, paddings e também deixar o seu projeto dinâmico com o Observable Object e os Published, que é importantíssimo para a gente fazer a interface gráfica ser atualizada, tá? Então isso é tudo do Swift UI? Não, absolutamente não. Essa é a pontinha do iceberg do universo do iOS e do universo do Swift UI. Então se você quiser se aprofundar realmente, criar projetos de ponta, profissionais, começo ao fim, com interação de telas, com acesso do banco de dados, com envio e retorno, com gráficos, com câmeras, usando o iPhone, usando galerias, enfim, toda a parte que você vê no app profissional, eu tenho um treinamento completo de iOS, chamado de iOS Developer. Eu vou deixar o link na descrição e no card aqui também, para você, caso tenha interesse, se aprofundar, realmente se tornar um desenvolvedor iOS profissional, para conseguir preencher as vagas de trabalho utilizando as tecnologias modernas aqui dentro do ecossistema da Apple. Você vai se aventurar lá, tem a página de todas as informações que você tem, os bônus que você ganha se você adquirir o curso agora, o valor, os módulos que tem, suporte, enfim, tem tudo descrito lá na página. Acesse a página, vai lá, porque é muito interessante para você evoluir na sua carreira como desenvolvedor iOS ou até mesmo começar do absoluto zero, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.